Aonde eu quero ler está na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4. Vamos lá, né? Aí a gente agora vai começar a aprender um pouco. Eu vou ver se eu paro um pouco de movimentar para um lado para o outro, eu não sei porque eu não consigo ficar parado. E nós vamos aprender aqui também algo muito importante, onde há algumas palavras de Paulo que às vezes a gente olha assim e a gente lê e não põe muita atenção, né? Mas hoje a gente vai entender o significado, por que esse homem citava, falava essas palavras de uma forma assim, com uma convicção tão grande no coração dele, e ele dava até a própria vida dele para poder servir a Jesus. Engraçado que hoje as pessoas querem ter algo para poder servir a Jesus, né? Então a gente vai ver algo diferente aqui na vida de Paulo, que mudou, que transformou a vida desse homem. Amém? Então diz assim, eu vou começar do capítulo número 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha aí. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Olha, presta atenção nesse versículo. Ele fala assim, ó: sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí ele continua, presta atenção. Aí fala assim, onde você está lendo? Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Pegou? Eu estava no primeiro. Ok. Aí vai lá agora para esse versículo, ó, 4, versículo 5, que foi onde eu li. Fala assim, ó: mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Olha ele falando das aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Aí lá no versículo 6, ele faz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Vocês estão vendo? As palavras dele. Aí fala assim, aí olha o que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Versículo 9, presta atenção: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Aí fala assim ele, ó: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, olha o que ele está falando: traze a capa que deixei em Troa, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aí ele está falando agora: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males,
o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Esse aqui está falando do julgamento dele. Antes, todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação de todos os gentios, e ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha só, ele está falando que ficou livre da boca do leão, mas ele estava um passo do caminho da morte. Ele já estava ali para ser julgado, para ser decapitado. E olha as palavras desse homem. Aí ele fala assim: o Senhor, versículo 18, me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí agora, versículo 21. Aí fala assim: procura vir antes do inverno. Eubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. Amém, irmãos? Amém. Então a gente vê aqui um homem que foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus. E era um homem que ele perseguia bastante a igreja, assolava. Foi alguém que prendeu muito crente, que matou muito crente, né? Tinha muitos sangues de pessoas ali que foram derramados por suas mãos. E de repente, esse homem, ele teve um encontro com Deus. Porém, a Bíblia nos mostra que depois desse encontro, a vida desse homem foi transformada. Só que Jesus, quando teve um encontro com ele, que ele caiu ao piso, os irmãos sabem, e aí ele ficou cego, ele foi levado para a casa de Judas, né? Na rua chamada Direita. Então esse homem agora está ali cego, e diz a Bíblia que ele passou 3 dias jejuando e orando. Aí o Senhor aparece para Ananias e fala para Ananias ir até a casa de Judas e orar por aquele homem. Porém, há um pequeno detalhe, que Ananias fala assim: mas Senhor, como que eu vou orar por esse homem? O Senhor sabe o que esse homem está fazendo? Ele começou a dialogar com o Senhor. E ele falou: olha, esse homem é perverso. Ele está assolando a tua igreja. Ele está perseguindo todo mundo, está prendendo, está matando. E como que eu vou lá agora para orar por esse homem? Ele não queria ir. E Jesus falou para ele assim: vai. Porque para mim ele é vaso muito importante. E eu vou mostrar para ele o quanto que ele deve sofrer pelo meu nome. Então aqui, irmãos, a gente vê que já é descartado a possibilidade desse evangelho que é pregado por aí, que é somente prosperidade, que é somente bênção, que Deus só vai abençoar. Não é não, irmãos. O verdadeiro evangelho, ele tem sofrimento quando você realmente prega e fala a verdade. Sabe por quê? Porque ninguém quer ouvir a verdade. Paulo já foi chamado até de falso apóstolo. A própria igreja que ele abriu na cidade, quando ele voltou lá pela segunda vez, pediram a ele a carta dele. Ele falou: eu não preciso de carta, eu sou a própria carta. Eu fui eu dei um bom testemunho no meio de vocês. Como que agora eu, como pastor de vocês vêm me pedir carta? Por quê? Porque ele pregava a verdade. Você pode ver que é muito fácil hoje pregar para que as pessoas se alegrem, para que as pessoas e veja aquele homem ou aquela mulher de Deus com alguém ilustre. Por quê? Porque a palavra dela afaga o coração. Mas quando a gente fala a verdade, quando Paulo pregava, ele pregava admoestando aquelas pessoas, para que elas viessem entender o erro delas e pudessem se converter ao evangelho de Cristo a quem ele pregava. Só que Jesus falou: olha, Ananias, esse homem é um vaso escolhido para mim, mas eu irei mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome e pelo amor do evangelho.
E nós vemos aqui nessa carta de Timóteo, aonde Paulo está falando aqui as suas últimas palavras. Ele agora está diante de um passo para poder ir diante do julgamento lá, para ser julgado. E segundo o que nos mostra aqui a palavra, e algumas pessoas que estudaram a Bíblia, não houve ninguém, irmãos, para poder estar lá no dia do julgamento dele e dizer assim: não, nós conhecemos esse homem, nós sabemos que ele deu um bom testemunho no nosso meio, ele é uma pessoa realmente, um homem de Deus, um servo de Deus. Esse homem não fez nada para que vocês possam matar a ele. Só que ele fala aqui que no dia do julgamento dele ninguém estava lá, mas ele disse que o Senhor estava lá. E ele falou assim: olha, o Senhor me livrará de toda má obra. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, Paulo tinha todo o motivo de ser um homem mais, como é que se fala assim quando a pessoa está descontente com a vida? É essa palavra aí mesmo. Ele tinha tudo para ser o homem mais revoltado daquela época. Tinha todo motivo. Por quê? Porque Paulo só sofria. As cartas paulinas, a grande maioria delas foram escritas onde? Em cadeia, preso. E aonde esse homem chegava, ele era rejeitado pelas pessoas. Ninguém o aceitava. Aonde ele chegava para ele pregar o evangelho, ele tinha problema. A Bíblia mostra que Paulo, ele uma certa vez falou assim: olha, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, do evangelho, do sofrimento, da dor. E no maior momento, irmãos, de dificuldade desse homem, ele foi abandonado pelas pessoas. É isso que está mostrando aqui a palavra de Deus. No seu maior momento de dificuldade, onde ele mais precisava das pessoas, ele foi abandonado. Esse homem sofreu perseguição, esse homem sofreu naufrágio, esse homem sofreu açoites. Quando ele saiu de dentro da cidade de Damasco, ele já começou a sair dentro de um cesto. Ele teve que sair pela muralha, dentro de um cesto, onde ele foi baixado ali com a corda, para poder fugir, porque já queriam pegar a ele. Logo assim que ele se converteu. E esse homem agora, irmãos, ele começa a dar a sua vida para poder servir a Jesus. Tinha alguns irmãos que não estavam aqui, e que eu falei a respeito da vida de Paulo, né? Que hoje em dia é muito fácil, né? Eu falei assim que hoje em dia a vida de Paulo, eu falei, se a gente pegar a vida de Paulo no dia de hoje, ela descarta todo o evangelho da prosperidade. Porque não havia prosperidade material, física, como o povo fala, que é, e Deus é Deus que abençoa. Eu creio nisso. Eu creio que na Bíblia tem muitas bênçãos. Só que, irmãos, não esqueça disso. Para pregar a verdade, nós sofremos, nós somos perseguidos, nós somos confrontados, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Os irmãos lembram quando Jeremias pregava para o povo? O que ele dizia? Para que as pessoas viessem se arrepender dos seus pecados, largassem toda a idolatria, largassem os escravos, liberassem eles, deixassem de oprimir o pobre, a viúva, o órfão. Só que as pessoas tinham Jeremias como um falso profeta. E o que era o falso profeta, as pessoas tinham como verdadeiro. Por quê? Porque a palavra do falso, ela enchia o coração das pessoas de uma forma de que Deus era com ela, e que ia abençoar, e que o Senhor está nessa cidade, que ninguém vai destruir essa cidade. Enquanto Jeremias falava, olha, se arrependei, vocês têm que mudar de direção. Mas ninguém, irmãos, deu ouvido à pregação de Jeremias. E tem mais. Olha o quanto que aquele homem sofreu para poder pregar a palavra de Deus, para poder falar a verdade. Você acha que quando você vai pregar para alguém que não é crente,
a pessoa já assim de imediato, porque a gente vai numa esperança já da pessoa já sorrir para nós e já sai dali até chorando. Isso pode até acontecer, só que normalmente não é desse jeito. Às vezes a pessoa nem te dá bola e a gente sai dali triste achando assim, né? Pelo menos comigo já aconteceu isso, de falar com alguém e eu ir naquela esperança assim, acho que Deus vai fazer alguma coisa, né? E chega lá, a reação da pessoa foi totalmente diferente do que eu imaginava, e eu saía dali decepcionado, mas porém a palavra foi ministrada para ela. Naquela época eu não entendia, mas o importante é que a semente foi lançada. Então, irmão, você pode ver, quando lá no Brasil, eu lembro na época que eu estava no Brasil, quando vinha um crente, ninguém ficava lá na praça do condomínio. Tinha um lá que era bem magrinho, ele era magro e bem alto. Quando ele vinha, ele já vinha andando assim, né? Quando o pessoal já via esse rapaz, todo mundo, porque já sabia que ele ia chegar, ele cumprimentava, e ele era aquela pessoa assim, que conversava bem tranquilo, bem calmo, era um doce de pessoa. Só que a conversa dele não era agradável. E quando ele vinha de longe, às vezes ele nem estava vindo para onde a gente estava, e a gente saía todo mundo e passava direto. Porque ficava um ou dois e ele cumprimentava de longe e ia embora. Mas ele sempre, vez ou outra, parava para pregar o Evangelho. E nem todos aceitavam. Tinha uns que saíam de lá com raiva, tinha outros que saíam magoados. Por quê? Porque ele estava pregando a verdade. E a verdade do Evangelho, nós devemos falar para a pessoa, olha, para você aceitar Jesus, você precisa mudar de vida. E não é fácil falar isso, irmãos. E quando você fala, a pessoa se ofende. Então esse homem, ele foi um exemplo na vida de milhares. Que por onde ele passou, as pessoas se convertiam. Porque Deus se mostrava na vida desse homem em sinais e em maravilhas. E agora esse homem está aqui nos últimos dias dele. E ele fala aqui assim, no versículo número 9. Procura vir ter comigo, depressa. Demas me desamparou. Somente Lucas aqui está comigo. Traz a minha capa, traz os meus livros, traz os pergaminhos. E no dia do julgamento desse homem, irmãos, que foi um dia, eu creio que para ele, muito importante. E se vocês prestarem atenção aqui no que ele falou, o que me chama muita atenção de Paulo é que tudo que ele falava, ele tinha certeza do que ele falava. Ele sustentava aquilo de uma forma como que, em outras palavras, se Deus for comigo ou não, não importa, eu vou. A atitude desse homem, Deus fazia tantos milagres acontecerem na vida das pessoas, usava tanto esse homem, porém, ele tinha uma certa dificuldade para servir ao Senhor. Ele tinha um certo problema. Ele tinha um espinho que incomodava ele. Cada um de nós, irmãos, temos a nossa dificuldade para servir a Deus. Mas eu quero te falar nessa noite, não desanima não. Prossegue. Ele fala aqui, olha, que é uma coroa. Olha o que esse homem fala aqui. Porque já estou sendo oferecido por sacrifício, por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Olha ele falando. Ele já está sabendo que o dia da partida dele vai chegar. E ele fala assim, olha, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, versículo 8, a coroa da justiça me está guardada. E ele fala assim, ao qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. E eu paro para pensar nessa caminhada de Paulo, esse homem agora chegando nos últimos momentos de vida dele. Você já parou para pensar que no momento que ele estava caminhando para ser decapitado, né, para ser morto, ele tinha todo motivo ou não, irmãos, para ir caminhando e reclamando da vida dele? Ele falou assim, olha, traz a minha capa, nem roupa ele tinha, estava preso. O pastor falou que visitou, quando ele foi a Roma, ele teve a oportunidade de ir lá. Ele disse que quando foi lá no Coliseu lá,
Ele disse que teve a oportunidade de ver aonde era essa prisão, aonde homens como Paulo ficavam ali dentro. E engraçado é que quando os guardas desciam ali para procurar aquelas pessoas, eles desciam chamando pelo nome, até encontrar a pessoa. Lugar escuro, frio, um homem já velho. Mas eu quero falar uma coisa para você, mas que não se intimidou de falar a verdade para muitos. Um homem que permaneceu até o fim, irmãos. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós, irmãos, o que nós passamos não é nada. O que nós sofremos por esse Evangelho não é nada. Nós achamos que sofremos. Nós pensamos que nós sofremos. Porque às vezes um irmão fala uma coisa, outro fala outra, me magoou. E eu entendo que magoou meu irmão, isso não é nada não. Levante a sua cabeça e ande para a frente. Tem uma coroa da justiça que está guardada para mim e para você. Amém. É isso que ele fala aqui, olha. Não somente para mim. Quer ver? Aqui, olha. Está guardado que o justo não espirará, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Porque, irmãos, no meio da caminhada, no meio da dificuldade do problema, há muitas pessoas que param. Há muitas pessoas que... João Paulo, na primeira viagem, João Marcos, ele desistiu na primeira viagem. Só que agora aqui Paulo está dizendo, olha, manda Marcos vir ter comigo, porque ele me é útil para a obra. Aquele homem, ele passou a ter experiências, e aí firmou seu pé no Evangelho, e agora estava como um servo de Deus. E Paulo, antigamente, que dizia que ele não era útil, porque abandonou, estava dizendo, olha, me traz a ele agora. Um homem só, que sofreu tanto por esse Evangelho, que deu testemunho de vida. Irmãos, o mais importante para um crente é dar testemunho de vida também. Nós precisamos dar testemunho de vida para que as pessoas lá fora nos vejam e digam assim, esse aí é crente. Fale quem quiser falar, mas que tenha alguém que possa dizer assim, não, eu conheço ele e ele é crente. Essa mulher aí, ela é crente. Eu conheço, ela dá testemunho, ele dá testemunho, eles servem a Deus. Eu conheci um irmão, conheci ele de vista. O cooperador Atos estava lá no dia, o cooperador Jefferson. E eu não vou falar o nome dele porque está filmando ali, mas ele sabe quem é. E ele falou, olha, lá na minha igreja ninguém gosta de mim. Por que ninguém gosta de você? Ele falou, porque eu falo a verdade. Porque eu prego a verdade. E isso incomoda as pessoas. Irmão, se eu sou crente, você é crente, e está te incomodando porque eu estou falando uma palavra, pregando a verdade, aonde que nós estamos? Que evangelho que é esse? Que em vez de me levantar e fazer com que eu caminhe na presença de Deus e seja alguém forte, que busque a presença de Deus, que seja santo, que santifique, não, me ofende. Ele falou, olha, tem tantos lá com carteira de capelão, eu chamo eles para ir no tal, ninguém vai. E todo mundo tem carteira de capelão. Ele falou, olha, eu não falo inglês, mas vamos lá, eu converso com você, eu falo para a pessoa e você traduz. E ele falou, e lá, as pessoas me têm como chato. Sabe por quê, irmãos? Porque nele transpira Jesus. Foi assim que aconteceu com um rapaz que eu comentei para vocês, que é quase família da Jaqueline, quando a pessoa falou assim, mas fulano tá muito chato. Você vai conversar com ele, ele só fala de Jesus. Para ela era chato. Por quê? Jesus falou que o nosso coração, a boca fala do quê? Que o coração está cheio. Você pode ver que tem crentes que só falam de Jesus. Você vai conversar com ele, ele só fala de Bíblia. Só fala de Jesus. Por quê? Porque o coração dele está cheio de Jesus. E é assim que o coração do crente tem que estar, irmãos. Ardendo. Tem que estar pegando fogo por Jesus. Queimando. Para poder pregar a Jesus. Para que as almas venham entender a necessidade e serem salvas. E esse homem, no seu último dia de vida, paro eu para pensar. Pare você para pensar. Pobre, visivelmente aos olhos das pessoas, não tinha nada, velho, todo arrebentado,
Mas irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Aqui mostra que nos últimos momentos de vida de Paulo, que foram difíceis, abandonado, sem ninguém, aqui mostra que ele não murmurou. Se vocês prestarem atenção, ele fala aqui assim, olha, versículo 17 e 18, presta atenção. Mas o Senhor, olha bem, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Olha as palavras de Paulo. Aí ele fala assim: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Vale a pena, irmão, sofrer por Jesus. E eu quero falar uma coisa para você, viu? Hoje em dia é fácil para pregar, e muitas pessoas não querem pregar a Jesus. Eu comentei com vocês aqui no começo. Se vocês prestarem atenção, quando nós começamos a orar, sem nós percebermos, a gente já começa a pedir. É como se virou já um costume na oração de pedirmos, de termos as coisas. Vocês viram aquele vídeo que o cooperador Ricardo colocou aqui no culto de missão? Vocês viram o que é necessidade? Vocês viram o que é passar fome? Não ter o que vestir, não ter um sabão Dove para poder, é água suja, é só tomar banho. Você viu a foto daquele menino? Eu não lembro qual foi o animal, se era uma égua, era uma vaca, urinando. Ele primeiro ficou de longe, igual um bebedouro. Depois ele não aguentou, enfiou o rosto lá no negócio da vaca para chupar o restinho da aguinha que estava lá, irmãos, com sede. Necessidade. E eu e você temos tudo. Deus tem nos abençoado, irmãos. Não seja ingrato, não. Quando você lembrar de quem você era e de quem você é hoje, levante a sua mão para o céu e fale assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda a ser como esse velho, como esse homem Paulo, um homem a quem o Senhor usou, um homem que não temeu pregar a tua palavra, porque hoje em dia, irmãos, há muitos crentes que temem pregar a palavra de Deus, que tem vergonha e às vezes nega Jesus para não falar de Jesus para aquela pessoa. E não é isso que Deus nos chamou, não foi para isso. Ele nos chamou para pregar que Ele realmente cura, salva, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Não esqueça do que Ele fez na sua vida. Eu procuro sempre me lembrar de onde Ele me tirou, de quem que eu era e aonde eu estou hoje, do que Ele fez na minha vida, para que eu possa ser grato, irmãos. Porque um crente que não é grato, ele não faz nada para a obra de Deus, porque ele não tem gratidão. A pior coisa é uma pessoa ingrata. A pior coisa é alguém que reclama daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Eu preciso de uma roupa. Agora ganhou a roupa. A roupa já não tem mais valor. Agora eu quero a outra. Eu ganhei uma moto, eu comprei um carro, já não serve mais. Agora eu quero outro. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Mas nunca diz assim: obrigado, Senhor. Nunca derrama a lágrima para agradecer pelo que Deus fez. E esse homem que sofreu tanto, ele falou: olha, o Senhor me guardará, eu estarei junto com Ele, independente do que eu passe. Eu sei que no dia da minha morte, Ele estará junto comigo e me dará força para que eu possa passar por ela. Em outras palavras, irmãos, foi isso que Paulo estava dizendo. Um homem abandonado, um homem que foi desprezado pelas pessoas, principalmente por aqueles que ele ganhou para Jesus, no último momento de vida dele.
E ele tinha todo motivo para chegar lá e murmurar e reclamar e dizer assim: olha aí como está acabando a minha vida hoje. Antes eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada. Mas ele entendeu que a vida eterna é superior a todas as matérias terrenas que existem aqui, irmãos. Leia um pouco a respeito da vida de Paulo. Leia quantas cartas inspiradas pelo Espírito Santo que ele escreveu quando ele estava preso. Como que eu vou agora me concentrar para orar e escrever algo? Estou aqui preso, passando fome, passando necessidade, no meio de tantos marginais, de pessoas ali que tinham cometido crimes. Ele não cometeu crime. Ele estava pregando o Evangelho. E por ele pregar o Evangelho, ele foi perseguido. Escute o que eu vou falar para você. Se você quer pregar o Evangelho, você vai ser perseguido. Você tem que ser um crente maduro, forte, e suportar as dificuldades e os problemas. Porque toda vez que você falar de Jesus, vai ter alguém para dizer assim: esse quer ser mais santo que todo mundo. E eu quero falar uma coisa para você. E você tem que ser mais santo que todo mundo. Porque para servir a Jesus, ele falou: olha, sede santo, porque eu sou santo. Então tem que ser santo mesmo. Esse que está falando, ou essa, ou quem quer que seja, que está falando isso, olha a vida dessa pessoa. Olha o testemunho de vida dela. Olha o que ela está fazendo pela obra. Ou ele, ou quem quer que seja. Nós temos que ser doente mesmo, irmão, por Jesus. Nós temos que transpirar ele no nosso sangue, como Paulo transpirou. Você quer ser usado por ele? Ame a ele, pregue a ele, fale da verdade. Você está vendo algo errado? Chame a pessoa, fale com ela. Não fique com medo, não. Porque você demonstrando ela, você vai ganhar ela através do seu testemunho de vida. Por isso que é muito importante o testemunho do crente, irmãos. Porque às vezes a gente quer pregar para as pessoas e a gente não dá testemunho. E nós precisamos dar testemunho para que a palavra que sai da minha boca possa fazer efeito. Paulo e muitos dos discípulos e apóstolos, por que as pessoas se convertiam? Eles tinham um testemunho de vida. Ele falou uma certa vez: olha, não pensem vocês que eu vim com palavras lisonjeiras até a vós. Não foi com qualquer tipo de palavra de homens que eu vim a vós. Vim a vós com uma palavra de Deus. Eu preguei Jesus para vocês. Hoje vocês estão aqui porque eu preguei Jesus. Eu não vim aqui falar da minha vida. Amém, irmãos? Deu para entender mais ou menos a vida desse homem? Eu também escutei. É o sonoplasta, irmã Drusila. Ele está ali atrás, ali. Eu não sei se é o sonoplasta, não, estou brincando, mas é alguma coisa que... Então, irmãos, nós temos exemplo. Paulo foi um exemplo para o Evangelho. E engraçado é que ele fala aqui que o Senhor Jesus chamou ele para poder pregar para os gentios. E ele sabia do chamado dele. Porque às vezes, se você prestar atenção, tem muitas pessoas que desistem, que ficam para trás na caminhada cristã. Sabe por quê? Porque às vezes ela não tem certeza do chamado de Deus para a vida dela. Porque alguém que tem certeza, irmão, luta pelo que quer. Você já percebeu isso? Quando você quer algo, eu quero comprar um carro, você trabalha mais ou não trabalha mais para poder ter um carro melhor? Trabalha. Você se priva mais de gastar ou não? Para poder juntar um dinheiro e poder comprar uma roupa ou o que quer que seja. Da mesma forma é o Evangelho. Nós precisamos lutar, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus, o Senhor Jesus falou isso, ele é tomado à força. Que para entrar pela porta, nós precisamos lutar. Efésios, Paulo fala a respeito de uma armadura e nos coloca como um soldado. Você foi alistado
em um exército para poder lutar. Não é somente viver sombra, água fresca e até o dia que Jesus voltar. Não. Você pode ver que hoje nós temos um padrão de vida. Vai evangelizar na rua todos os dias. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que lá no Brasil, porque lá, eu dou exemplo do Brasil, porque lá onde você caminhar, todo mundo fala a nossa língua, não é isso? Aqui não, você tem que ficar ouvindo para ver quem fala e quem não fala. Prega lá para você ver. Uma semana direto, todos os dias. Você vai ver que você vai se ofender. As pessoas vão te machucar. Vai ter pessoas que vão te machucar com palavras. Você vai sair dali magoado. Eu não sei se os irmãos lembram do segredo de Lázaro, quando ele fala que as pessoas perguntam se ele tem ido lá no Pelourinho evangelizar, e ele fala assim: eu tenho ido, só que a luta é muito grande. As pessoas, eles nos xingam, falam o nome, discriminam. Ei, mas ele está lá pregando, insistindo para poder entrar no reino de Deus, fazendo a obra. Amém, irmãos? Amém. 35 minutos a palavra. Eu acho que eu não preciso falar mais. Eu acho que Deus, Ele já falou conosco. E que Paulo possa ser um exemplo de homem, servo de Deus na nossa vida. Ele fala: sejam meus imitadores, assim também como eu fui de Cristo. Vamos ficar de pé e orar?